Graça e paz a todos. Em nome de Jesus, nós estamos felizes de estar aqui, não como nós gostaríamos de estar, como já falou nosso irmão e diácono Giovanni, porque normalmente a gente vê a igreja cheia e esses dias poder assim vir aqui ao templo e encontrar a igreja nesse número reduzido. Esse número reduzido nos deixa um pouco tristes, mas nós temos certeza de que o Evangelho que foi plantado no coração dos irmãos que aqui congregam, com certeza está germinando durante a semana, nos cultos, nos testemunhos de cada irmão, no seu trabalho. Sabemos que Deus há de sustentar a fé de cada um que tem passado por esse momento, está distante da igreja. Muitos irmãos têm nos mandado recado, falado justamente de como é difícil, né, e triste ter que ficar um pouco distante, mas dizer a todos que logo, muito em breve nós estaremos todos juntos. Hoje nós estamos aqui com 3 irmãos da Encruzilhada, né, o diácono Giovanni, nosso irmão Cláudio e o nosso irmão José. Os irmãos da Encruzilhada que também estão lá adorando a Deus. E assim a gente vai variando, e agradecer a você que está aí acompanhando na live, você que não é da nossa família batista, mas você conectou hoje aqui para ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu só peço que você creia nesse instante que Deus, Ele há de falar ao teu coração. E nós estamos hoje num domingo em que é celebrado o domingo da ressurreição. Se fala no dia de hoje sobre a Páscoa, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, pegando justamente aquilo que nós já falamos nessa noite aqui, aquilo que o nosso irmão Cláudio já falou aqui na noite de hoje, sobre o sentido da Páscoa, eu queria conversar com você, queria passar aquilo que Deus colocou no meu coração, porque hoje, meditando na palavra, eu perguntava assim a Deus: Pai, como que o Senhor pode fazer com que a tua palavra se renove? É maravilhoso, irmãos. Hoje eu estava maravilhado vendo e ouvindo da parte de Deus como que a palavra dele sempre se renova. A palavra de Deus sempre se renova. Eu tenho certeza que por mais que você já tenha na sua mente a ideia do que seja Páscoa, por mais que você já tenha na sua mente, você que já é um cristão, o significado da Páscoa, mas eu tenho absoluta certeza que Deus, assim como falou ao meu coração, Ele vai falar ao teu coração, porque a palavra de Deus, ela mais do que se renovar, ela penetra lá dentro. E quando Deus falava ao meu coração daquilo que eu precisava meditar sobre a Páscoa, o meu espírito se alegrou, minha alma se alegrou, porque eu lembrei daquilo que a Páscoa me faz lembrar. O que a Páscoa bíblica, a Páscoa que Jesus anunciou, porque o próprio Jesus, ele é a nossa Páscoa, segundo o apóstolo Paulo. O que a Páscoa nos faz lembrar? O que é importante você lembrar hoje aqui, que está na igreja, eu lembrar no meu coração e você que está em casa lembrar. Então é isso que a gente vai meditar rapidamente. Nós não vamos demorar na noite de hoje, mas nós vamos entregar aquilo que Deus colocou no nosso coração e que já edificou muito a nossa vida. Antes da gente ler alguns versículos, a gente precisa lembrar que, de fato, no sentido histórico, a Páscoa, ela é uma festa que é celebrada pelos judeus. Os judeus, e lá antigamente o povo hebreu, ele havia ficado mais de 400 anos preso no Egito. E a Páscoa, a palavra Páscoa significa passar por cima. Ela faz justamente uma alusão à última praga, que foi a praga de que Deus dizia que o anjo da morte iria passar por cima de todo o arraial de Israel e de todo o Egito. Então o anjo, ele ia passar por cima, daí a palavra Páscoa, e aquelas casas em que houvesse o primogênito iria morrer. Foi uma praga tão forte, porque a gente, lembrando do contexto, houveram outras 9 pragas e o coração do faraó continuava endurecido. Mas a 10ª praga, ela era uma praga terrível, era a morte de todo primogênito. E quando o anjo da morte passasse no arraial do povo de Israel,
E na região do Egito, todo primogênito iria morrer, sendo que somente uma maneira iria acontecer daquela casa não ser visitada pelo anjo da morte. E essa maneira era que eles deveriam matar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser servido, comido num banquete, em preparação para uma grande peregrinação. Mas antes disso, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido por cima das portas, nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte passasse e ele visse que naquela casa houvesse ali uma mancha do sangue, ele não levaria o primogênito. E assim foi, uma noite terrível. O anjo da morte passou por cima do arraial do povo de Israel e de todo o Egito e levou todo o primogênito. Esse evento fez com que o povo fosse liberto do Egito, porque o faraó se indignou e disse: vai, Moisés, tu e teu povo, leva a todos. Então Deus instituiu por meio de Moisés que todo ano os judeus deveriam lembrar-se do tempo que passou no Egito e de como Deus havia livrado eles. Então a gente está falando de uma festa que é a festa mais popular até hoje do povo judeu. E Jesus veio como um judeu. Então agora a gente já entendendo o significado da Páscoa histórico com os judeus, a gente começa a pensar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu na semana da Páscoa. Primeira coisa para você lembrar nessa noite. Jesus, ele convida os seus discípulos em Mateus capítulo 6, em Marcos capítulo 14, em Lucas capítulo 22, são as referências dos evangelhos que mostram como Jesus, na semana da Páscoa, ele reúne os seus discípulos para comer a Páscoa. No evangelho de Marcos capítulo 14, a gente vai só ler essa passagem para tomar como base a realidade de que Jesus morre na semana da Páscoa, e isso tem um significado profundo, e Jesus vai nos ensinar coisas que nós não devemos nos esquecer relacionados à Páscoa, que tem tudo a ver com a minha salvação, com a tua salvação, com o nosso relacionamento com Deus. No evangelho de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 12, diz assim, que no primeiro dia dos pães sem fermento, quando se matava e se preparava a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa, mestre? E Jesus os enviou e disse: vão à cidade, ali vocês vão encontrar um homem que estará levando um cântaro de água, vocês devem segui-lo, e onde ele entrar, vocês digam a ele: o mestre diz, onde está o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado, todo pronto. Ali fazei os preparativos para a Páscoa. É nessa conversa com Jesus que Judas vai traí-lo. Nessa reunião, nessa Páscoa que Jesus está a celebrar com os seus discípulos, Jesus está prestes a mudar todo o contexto da história da Páscoa. Eles haviam de preparar a Páscoa com os elementos que todo judeu celebrava a Páscoa, mas esse é um momento histórico e espiritual, onde Jesus se apresenta a eles naquela noite, e depois, um pouco antes de conversar com eles, um pouco depois Judas vai sair, vai traí-lo. Um pouco mais na frente, no dia seguinte, Jesus vai ser preso, vai ser chicoteado, vai ser esbofeteado. Então era necessário Jesus reunir os discípulos, e veja que interessante, porque naquela reunião Jesus diz: olha, este pão aqui, ele simboliza o meu corpo que vai ser partido por vós. Este cálice aqui do suco da videira representa o meu sangue que vai ser derramado por vós. E a gente tem que lembrar que João Batista, quando ele bateu os olhos em Jesus lá no Rio Jordão, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente começa a lembrar que lá no Antigo Testamento o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, a morte do Cordeiro livrou o povo do Egito, o povo de Deus, da opressão do Egito. Jesus, com a sua vinda ao mundo, ele encarna o título de
Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma revelação profunda que a gente lê no Apocalipse, por exemplo, diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então eu quero que você entenda onde estão, pastor, os títulos de Jesus como Cordeiro de Deus. Por que se diz que Jesus é o Cordeiro de Deus? Por que está lá escrito em Apocalipse também, no capítulo 22, bem-aventurados são todos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então eu queria dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele morre na semana da Páscoa, para assumir simbolicamente que Ele é o Cordeiro perfeito. Ele vai entregar a sua vida na cruz do Calvário, para permitir a possibilidade de que os homens tenham acesso com Deus. Então Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no seu sangue que somos lavados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o que é a Páscoa para os cristãos? A Páscoa não é, como já disse aí o nosso irmão, ovos, presentes, chocolate. Mas a Páscoa também não é o que celebravam e celebram os judeus. A Páscoa para todo cristão é Jesus Cristo. Todas as vezes que nós celebramos a Santa Ceia, estamos, de certo modo, celebrando a Páscoa, porque a Páscoa é Jesus Cristo. A Páscoa é todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer justamente isso, que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é o Cordeiro Pascal. Então aqui a gente faz justamente essa referência ao ponto histórico e ao ponto que Jesus assume a figura do Cordeiro, traz para si um novo significado para os cristãos, de maneira que daquele momento em diante, desta noite, antes de Jesus ser traído, toda a cristandade, todos os seus discípulos, não mais, que eram judeus, não mais celebravam a Páscoa com o cordeiro imolado, ou com os pães ázimos, como os judeus faziam. Agora eles passavam a celebrar, lembrando de Cristo, através dos elementos do suco da videira, através do elemento do pão. Agora, e para nós hoje em dia? Porque tudo isso talvez você já saiba, como eu já falei, mas meditando hoje, ontem, desde ontem já também na palavra de Deus, o que é a Páscoa? Ela quer me lembrar na noite de hoje. Eu queria então que você pudesse guardar no seu coração 3 coisas muito importantes que você precisa nunca esquecer. A primeira coisa é que a Páscoa, ela lembra a gente da realidade presente. Olha, lá no Antigo Testamento, Deus disse assim: Moisés, diga ao povo que a partir de agora, todos os anos, vocês vão matar um cordeiro na semana da Páscoa. E vocês vão lembrar de quem vocês vocês vão lembrar de onde vocês estavam e de onde eu tirei vocês. Todo ano vocês vão lembrar do sofrimento que vocês passaram no Egito. Todo ano vocês vão agradecer e celebrar toda a peregrinação e todas as coisas que eu fiz para livrar vocês do Egito. Então, a Páscoa em Jesus, ela também nos lembra disso, de que nós somos peregrinos nessa terra. Deus dizia ao povo lá atrás que eles eram peregrinos. O Evangelho nos mostra que nós somos peregrinos na terra. E Jesus, ele lembra muito bem isso, quando ele vai justamente chamar aqueles apóstolos que estavam ali com ele, e diz assim: olha, eu não vou beber novamente do suco da videira com vocês, eu não vou comer novamente desse pão mais aqui nessa vida, mas um dia vocês estarão comigo, um dia nós estaremos juntos, e lá na glória do meu Pai, eu mesmo vou partir o pão. Então a Páscoa, ela deve lembrar a todos nós que nós somos peregrinos nessa terra. Ela deve lembrar a todos nós, e a mim muito na noite de hoje, que nós precisamos viver na expectativa do encontro com o amado das nossas almas, o Cordeiro de Deus. O livro de Apocalipse, ele vai narrar o encontro da igreja, que é a noiva
do Cordeiro. Olha que coisa, expressão bonita. O Apocalipse vai mostrar muito a figura de Jesus como o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que foi imolado. Então, a igreja deve aguardar a volta de Cristo. A Páscoa fala sobre a volta de Cristo. Porque Jesus disse assim: vocês não vão me ver mais comer junto com vocês, mas um dia, na glória do meu Pai, eu vou partir o pão, vocês estarão comigo. João capítulo 12, o Senhor Jesus fala, capítulo 14, o Senhor Jesus fala assim: não se turbe os vossos corações, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando estiver tudo pronto eu voltarei, para que onde eu estiver vocês possam estar também. Então, igreja, em nome de Jesus, na noite de hoje, eu sei que é bem diferente estar aqui com poucas pessoas. Talvez seja bem diferente você estar aí em casa também, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvindo aí do seu quarto, da sala, desejando estar aqui com a gente hoje. Mas olha, a coisa mais importante que a gente tem que sentir agora, nesse momento, é a presença do Senhor Jesus. A coisa mais importante que você tem que sentir nessa hora aí é o quanto você é amado por Jesus. A Páscoa, ela lembra para todos nós que nós somos peregrinos nessa terra. Como o povo foi lá atrás no Egito, nas terras da Mesopotâmia, eles andavam e peregrinavam e Deus estava com o povo. Jesus está dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Há um caminho a seguir. Jesus é a nossa Páscoa, Ele caminha conosco e Ele nos aguarda. Você tem desejo de ver Cristo, você tem desejo de se encontrar com Ele, você anseia pela volta de Cristo. Eu quero dizer para você que Deus anseia por encontrar com o seu povo. A palavra diz que nós já estamos no tempo do fim. Muitos sinais têm acontecido, muitos sinais têm evidenciado o que a Bíblia diz que iria acontecer. Que nos últimos dias os homens seriam maus, eles seriam prepotentes, eles seriam amantes da riqueza, amantes dos prazeres do mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas religiosas iriam fazer comércio da fé, iriam enganar as pessoas. Jesus disse que iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, que iria haver fome, pestes. A gente está vivendo uma época de pestes. Então a Bíblia se cumpre. Jesus está prestes a voltar à terra. E eu fico assim pensando: você está preparado? Eu estou preparado. Então, enquanto estava meditando na palavra de Deus, essas coisas vinham ao meu coração. A Páscoa te lembra, pastor Eri, que você é peregrino. A Páscoa te lembra que Jesus te espera para um banquete. Mas a Páscoa também, ela nos lembra algo precioso, que tem a ver com o sangue derramado. Vejam bem, haviam israelitas que não eram gente boa, que era gente desobediente a Deus, que era gente que não compreendia Moisés, que criticavam Moisés. Mas naquele dia, naquela noite, eles obedeceram, mesmo não sendo perfeitos. Eles ouviram o que Moisés falou, eles obedeceram e eles pegaram o sangue do cordeiro e jogaram nos umbrais da porta. E por causa daquele sangue lá, eles não foram visitados com morte. Da mesma maneira, a Páscoa me lembra que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Ou seja, eu sou salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Eu não sou salvo porque eu sou bom, porque eu sou capaz de praticar boas obras ou cumprir o que está na lei. A Páscoa nos lembra que nós devemos viver em comunhão, que nós devemos perdoar uns aos outros. Por quê? Porque nós não somos bons. Se não é o sangue de Cristo, que quanto mais nós nos sujamos com Ele, mais nós ficamos limpos. É a única substância, podemos dizer assim, que quanto mais a gente se suja, nós ficamos limpos, é com o sangue de Cristo. De maneira que a palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornam brancos como a neve, por causa do poder desse sangue. Pastor, então quer dizer que Jesus morreu no meu lugar? Que a Páscoa significa que Deus me dá uma oportunidade de peregrinar na terra, salvo na pessoa de Cristo, tendo o prazer e a alegria de encontrar-se com Ele todo instante, a hora que quiser, quando nós dobramos nossos joelhos, ou sentamos, ou elevamos o nosso pensamento ao céu, nós nos encontramos com o amado das nossas almas, com Jesus Cristo. Jesus é muito real, e a Páscoa ela deve trazer para todos nós
um sentimento de realidade. Então nessa noite, se você ainda não refletiu que Jesus está aí do teu lado, Ele está aqui do nosso lado. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu vou estar ali. Talvez você não possa sentir a presença dEle, mas Ele está aqui, Ele está aí, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então nesta noite, domingo de Páscoa, da ressurreição de Cristo, a gente medita de que não adianta saber o conteúdo histórico da Páscoa lá no Egito, não adianta saber o conteúdo histórico da Páscoa que Jesus assumiu para si, se nós não vivermos como peregrinos na terra, amando a volta de Cristo e crendo apenas nos méritos dele. Por isso, nesse instante, nós iremos orar para que você compreenda o Evangelho a partir da Páscoa de Jesus. Eu quero orar nesse instante por todos nós, por aqueles que ainda não compreenderam a profundidade de entregar a vida a Cristo, porque não é o que você vai conseguir fazer, é o que Jesus vai fazer na tua vida. Que a Páscoa realmente ela encontre no teu coração um lugar para acontecer. Quando que a Páscoa acontece na minha vida? Quando eu abro o meu coração e entrego minha vida a Cristo. Não é entregar a vida a uma religião, é entregar a vida a Cristo. Somente Cristo satisfaz. Oremos. Nosso Deus e Pai bendito, nós te pedimos que a tua palavra que nós anunciamos nessa hora, Pai, ela encontre uma terra fértil no meu coração, no coração da igreja que está aqui presente, no coração dos irmãos que estão em casa, daqueles que estão ouvindo essa palavra. Ó Deus, que agora nesse momento, que vidas estejam se entregando a Ti, Pai, reconhecendo o Senhor como a Páscoa. Ó Deus, nos dê nessa noite uma consciência de que nós somos peregrinos. Nos dê nessa noite uma consciência de que precisamos ter comunhão. Nos dê nessa noite, Pai, uma consciência de que precisamos desejar a volta de Cristo. Nos dá nessa noite, Pai, a consciência de que o Senhor nos ama, porque não é porque somos bons que o Senhor nos ama, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então que todo sentimento de culpa, os irmãos que têm lutado contra as ciladas do diabo, outros que estão presos ao passado, Deus, que todo sentimento de opressão e acusação do diabo caia por terra, que a tua igreja encontre alívio em Cristo, que possamos viver a novidade de vida que o Cordeiro Jesus Cristo nos concede. Nessa noite, Pai querido, nós te agradecemos por ressuscitar Jesus daquela tumba fria, Pai, por vencer a morte, por dividir a história, por fazer com que Jesus seja tão presente na nossa vida, apesar de sermos tão pecadores. Obrigado, Deus, nessa noite. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado por ter entregado o seu corpo para ser moído por nós. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a cada irmão que veio aqui hoje, que está nos ajudando na transmissão dos cultos. A você que está em casa, Deus abençoe tua vida. Peço que você continue fazendo uma oração silenciosa, conversa com Jesus e se lembre, você é peregrino nessa terra, você é muito amado por Jesus. Não é pelos seus méritos, é pelos méritos do sangue de Cristo. Então lembre-se de que daqui um pouquinho de tempo você vai estar com Ele e nós vamos estar num grande banquete. E eu não sei como vai ser isso, minha mente humana não consegue imaginar, mas a nossa fé plantada em nosso coração nos dá essa certeza, vai ser lindo demais. Amém? Deus te abençoe e que o Senhor Jesus nos conceda uma semana de vitórias, apesar dessas lutas, um pouco de isolamento social que a gente está tendo que fazer, mas que o Senhor Jesus te dê uma semana abençoada, de vitória, em nome de Jesus. Amém.